Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vinda. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou tratar de um tema sobre o qual falta legislação, de um lado, e de outro lado há uma movimentação do Congresso Nacional em querer nos fazer voltar ao século XIX. Estou falando de questões de envolvendo o direito das famílias, de casais formados por pessoas do mesmo sexo. Vamos falar de um caso recente de dois pais que tiveram aí uma dificuldade imensa de conseguir uma licença para poder cuidar da filha que eles tiveram, simplesmente pelo fato de que a nossa legislação não contempla expressamente como lidar com tais questões e administrativamente, aparentemente a polícia, no caso o peticionário era um policial, a polícia também se mostrou extremamente refratária a resolver o problema. Bom, Birascanos é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, discutindo questões de direito. E se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, ative aí o sininho para ficar sabendo quando houver novos conteúdos que ficam disponíveis no meu canal do YouTube, youtube.com.br Alexandre Bahia, e também o Birosca News disponível em várias plataformas de podcast. Pois bem, a gente está em 2023 e é espantoso que esse tipo de caso ainda gere tanto problema. Um casal formado por dois homens, sendo que um deles é um policial militar do estado de Pernambuco, eles resolveram fazer uma inseminação artificial, uma barriga solidária, uma parente de um deles. Daí resultou no nascimento da filha deles. E na hora de solicitar, então, uma licença paternidade, que nesse caso, como é um casal formado por dois homens, a licença precisa ser pensada como uma analogia à licença maternidade, que é de 120 ou até de 180 dias, no caso do serviço público a regra já é 180 dias, esse PM não conseguiu, simplesmente porque a Polícia Militar, toda a assessoria jurídica, inclusive a Procuradoria do Estado de Pernambuco, não reconheceram aí o direito da criança de ter esse cuidado nos primeiros meses de vida. É importante a gente lembrar que a licença maternidade ela é concedida num tempo muito maior, de 4 ou até de 6 meses, não no interesse da mãe, mas no interesse da criança, no melhor interesse da criança, esta que é protegida tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E aí é uma pena, né? É absolutamente lastimável que esse tipo de licença seja pensada ainda em termos de gênero. Então se pensa uma licença maternidade de 120, que pode ser estendida até 180, e uma licença paternidade de 5 dias, que pode ser estendida até no máximo 20. Não fosse assim, não estivéssemos generificando a concessão de direitos, esse tipo de licença poderia ser concedida de forma a uma licença parentalidade e, portanto, ser, independentemente de gênero, concedida ao casal que poderia, então, decidir da forma como eles bem entendessem melhor estipular esse prazo. Mas não é assim e o nosso Congresso Nacional, obviamente, não só não está nem um pouco propenso a aprovar legislações assim, como na verdade a gente está caminhando em sentido inverso, como eu disse no começo do vídeo, no sentido de propostas que querem inclusive proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que jogaria o Brasil mais uma vez na lanterna civilizacional da América Latina, né? Não bastasse a gente não ter nenhuma legislação federal específica sobre questões LGBT. É claro, possuímos leis estaduais e municipais, mas nenhuma lei federal especificamente sobre direitos LGBT. O Congresso Nacional ainda quer nos fazer voltar para algum lugar anterior a 2011. Pois bem, é, esse caso, nesse caso, o sargento, então, ele teve que recorrer ao judiciário e a justiça, em menos de 2 meses, concedeu para ele, então, uma licença paternidade, mas de 180 dias. Ou seja, o que a justiça teve que fazer é reconhecer, fazer uma analogia de que, no melhor interesse da criança, eu deveria conceder, então, uma licença que seria concedida normalmente para uma mulher, para cuidar dessa criança nos primeiros dias, primeiros meses de vida dela, e foi concedido então para um homem. De novo,
a gente precisa repensar urgentemente a forma como os direitos são pensados quando a gente fala de direito das famílias, já que lá atrás eles foram todos pensados para um casal formado por um homem e uma mulher, casados, que nem viviam em união estável, porque essa figura não existia, mas a realidade hoje é outra. Não só existem pessoas vivendo em união estável, como também existem, e muito mais inclusive, famílias formadas ou só pelo homem ou só pela mulher, assim como existem centenas, milhares de famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, e a legislação ela não pode continuar tratando as coisas como se nós ainda estivéssemos nos anos 50. Essa é uma decisão que é de parabenizar a justiça pela rapidez com que ela foi dada, mas ao mesmo tempo de pensar na necessidade e urgência desse tipo de questão ser revista pela nossa legislação, quiçá pelo próximo legislativo, porque este aparentemente está querendo, na verdade, nos jogar lá no obscurantismo da Idade Média. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirasca de país.